O momento que a gente está vivendo hoje, né, ele é um claro exemplo do porquê que uma reserva de emergência ela é tão importante. Antes da gente pensar primeiro nos piores cenários, nas emergências, nas carro quebrado ou doença na família, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quantos meses da sua renda você tem investido em investimentos financeiros com segurança e liquidez? Enquanto vocês me respondem, eu vou perguntar assim, liquidez, né? Geralmente as pessoas me perguntam, o que é isso? E aí, liquidez, ele é o tempo que leva para você sacar o dinheiro do investimento e você comprar um cafezinho na padaria, tá? Então, se isso demorar 1 dia, 2 dias, essa é a liquidez. Então, por exemplo, se você tiver um imóvel, ele vai demorar anos para você comprar um cafezinho na padaria com aquele dinheiro, né? Para você transformar em dinheiro e depois você poder comprar o seu cafezinho. Mas a verdade aqui é que a gente tem que pensar nisso também. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a melhor hora para você economizar é quando você tem dinheiro no bolso. Eu confesso que eu pensei em começar esse episódio falando que 57% dos brasileiros acima de 50 anos não tem uma reserva. 90% dos brasileiros não tem uma reserva nem para pagar as contas do início do ano. Ou que 44% dos brasileiros não conseguiria suprir uma emergência de R$ 2.500 com facilidade. Mas não é disso que eu vim falar aqui hoje, né? Não é disso que a gente vai conversar. Eu quero falar com você e para você, né? Porque a paz de espírito que uma reserva de emergência ela pode proporcionar não tem preço. Com ela, você vive mais tranquilo. Sem ela, parece que você está numa prisão. Com ela, os planos são muito mais claros, muito mais motivadores de você conquistar. E sem ela, a gente não consegue nem ir para a página 2, quando a gente consegue. E quando a gente consegue, né, tem aquele medo de que qualquer coisa pode acontecer. E aí, com ela, você consegue dormir melhor à noite. E sem ela, parece que você está pisando em ovos, né, com as mãos atadas de tomar qualquer atitude mais brusca na sua vida, porque você não tem aquele porto seguro, né, para você conseguir tomar algumas atitudes. Então, provavelmente, assim, você já sabe que é necessário ter uma reserva, que isso é importante. Só que existe tanta informação por aí que você pode até estar perdido nesse momento. E aí, eu também fiquei perdido quando eu comecei. Né? Era muita informação e quem que está falando a verdade, o que, que a gente vai fazer. E você pode até se sentir um pouco desmotivado, porque juntar 1 mês de salário já é difícil. Imagina 6, 12 meses, como dizem os especialistas, né? E eu entendo a frustração que você deve estar passando. Eu também passei por isso, né? E eu vou contar um pouquinho nesse episódio. Eu contei um pouquinho no episódio passado também sobre essa história. Mas a primeira vez que eu fiz a conta, que eu levaria mais ou menos de 4 a 7 anos para construir a minha reserva de emergência, claro, poupando 10% todos os meses, eu me sentia assim, dessa mesma forma, muito frustrado. E eu não sei por quanto tempo que você está tentando poupar o seu dinheiro, ou até se você já poupa, mas se você não sabe se é suficiente, se você acha que você está atrasado. Por isso que eu quero trazer essa conversa de hoje, né? Eu quero que ela seja uma luz no fim do túnel de que é possível e como que a gente vai fazer isso. Eu vou mostrar aqui com casos práticos e dicas que você pode implementar assim que acabar esse episódio, tá? Para você construir essa reserva. Assim, não é uma coisa complicada, tá? É a primeira meta que você tem que ter da sua vida financeira e você está a um passo disso acontecer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao podcast da Finanças para 2. E esse é o podcast para você descobrir como construir mais riqueza na sua vida e poder gastar o seu dinheiro sem culpa, investir melhor para que você consiga aproveitar mais tempo de qualidade com a sua família, hoje e amanhã. E claro, né, dar um sentido maior para tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está conversando aqui hoje, ou para qualquer sacrifício que você esteja passando por esse momento na sua vida. E quando eu falo de riqueza e construção de riqueza, eu não estou falando só de riquezas financeiras. Você vai descobrir que não é só sobre o dinheiro em si, mas a liberdade que ele nos proporciona. O meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais, e hoje é o episódio 19, Reserva de Emergência. Como construir, quanto realmente você precisa e onde investir a sua. E eu vou deixar um tempo no final para a gente fazer um bate-papo e umas perguntas e respostas. Então, se no meio do caminho você sentir alguma dúvida, tiver alguma coisa para falar, manda uma mensagem aqui no campo de comentários que eu vou respondendo aqui com vocês, tá? Para ser uma conversa aberta aqui. E você pode acessar
todos os links, materiais e todo o material que eu compartilhar aqui nessa aula de hoje em finançaspara2.com/019. E antes de eu partir para o assunto principal aqui desse episódio, eu preciso abrir aqui um momento gratidão, que eu queria mandar um muito obrigado, em especial para a Janine Fortes, que ela me mandou um e-mail super legal na semana passada, com um depoimento sobre o que ela estava achando aqui do podcast. E ela falou o seguinte: achei muito bom, assim como todos os demais que eu já consegui assistir. Você tem sido um ótimo companheiro culinário quando a NET me proporciona com um bom sinal. Obrigado, Janine. Janine, eu que agradeço. São mensagens como essa que me fazem continuar fazendo o que eu faço e ajudando você a construir mais riqueza na sua vida. E eu também quero saber de você. Se você gostou desse conteúdo, desse episódio, desse podcast, me envie uma DM, uma mensagem lá no Instagram, em @finançaspara2, me dizendo qual foi a dica ou conteúdo que você mais gostou. Eu sempre vou abrir aqui um espaço no começo para agradecer e mostrar as mensagens que vocês me mandaram lá pelo Instagram. Tá? E última coisa, antes de eu partir para o assunto principal, a gente já começar com chave de ouro aqui, eu preciso falar que esse episódio ele é patrocinado pela minha Masterclass gratuita, que são os 5 pilares para a construção de riqueza a 2 com o método casal. E nela eu ensino como gastar dinheiro sem culpa, investir como um milionário já no próximo mês, no tempo de fazer uma pipoca e assistir um filme por semana. E para assistir é muito fácil. É só você ir agora lá no site finançaspara2.com/riqueza e deixar o seu contato que eu vou enviar todas as informações sobre como que você pode assistir essa aula exclusiva. Tá? Mas atenção, porque essa aula vai ser uma aula paga no futuro, mas por enquanto eu vou deixar ela gratuita para ter uma resposta mais rápida de pessoas como você. Legal? Então vamos lá. Para quem que é esse episódio? Esse episódio é para quem já tem uma reserva e quer melhorar a sua vida financeira ou a forma com que você faz a proteção de capital, tá? Ou a proteção do seu patrimônio. E também para aqueles que ainda não conseguem poupar, mas querem começar a sua jornada. Eu vou entrar aqui nas profundidades, nesse assunto, falando tudo que você precisa saber. Vai ser uma aula muito densa, tá? Mas não se preocupe, se você não entender algum ponto ou algum conceito, me manda aqui no campo de comentários, que eu vou abrir para perguntas e respostas no final, e essa live também vai ficar gravada, tá? Você pode me mandar, seja no campo de comentários ou no DM do meu Instagram, que eu vou responder. E hoje a gente vai ver, primeiro, por que montar uma reserva de emergência? Quem precisa de uma reserva de emergência? Qual que é o valor necessário para você construir essa reserva? Em quais situações você pode e em quais situações você não deveria usar essa reserva? Onde aplicar e onde não aplicar? Como montar a sua mais rápido? E eu vou deixar um desafio aqui para vocês que estão assistindo, tá? E que estão me ouvindo e vão para você já aplicar nessa semana, para você já começar essa construção dessa reserva, tá? Eu vou abrir para perguntas no final aqui para quem estiver me assistindo ao vivo. E claro, você pode sempre entrar em contato comigo pelo Instagram. E você pode acessar todos os links e informações aqui sobre esse episódio em finançaspara2.com/019. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que eu devo montar uma reserva de emergência? Antes de falar qualquer coisa, a gente sempre tem que começar pelo porquê, né? Por que a gente está fazendo isso? Qual que é o objetivo de você construir uma reserva de emergência? Me manda aqui no chat ou nos comentários se você já tem ou se você está construindo a sua reserva de emergência e como que está essa situação para eu conhecer também vocês que estão me assistindo ao vivo. Então, qual que é o objetivo de você construir essa reserva? E esse pensamento, essa reflexão, ela vai dar a motivação, que é o motivo para a ação, para a gente agir. Um dos motivos é o medo. Outro dia eu estava falando com a Kelly, que é uma seguidora lá no Instagram, e ela comentou que o maior medo é não ter dinheiro para pagar a faculdade da filha e por isso que ela cria a reserva dela. Um outro motivo é sonho. A minha cliente Fernanda, ela tem um sonho de morar fora do país e trabalhar fora do país. Só que a falta de reservas financeiras impediu ela de alcançar esse sonho por algum tempo. Primeiro porque ela tinha que desembolsar um alto valor para conseguir pagar tudo isso. E, claro, todo o processo de mudança, provas, enfim. Por isso eu peço que você pare um pouquinho o que você está fazendo agora, me ouça e reflita por um momento. Comenta aqui por quê, qual o motivo que você quer ter essa reserva. Seja para medo, sonho, proteção, segurança. Você quer ser o primeiro dos seus amigos a ter investimentos, por exemplo. Ou você se sente atrasado. Tá tudo bem.
né? Quando a gente compartilha essas metas publicamente, a gente tem mais chance de alcançar. E se você está assistindo isso, que não é ao vivo, é gravado, vocês podem mandar uma mensagem lá no meu Instagram, lotar minha caixa, que eu não ligo, ninguém vai saber o que você falou, e eu também não vou te julgar. A gente tem aqui a Grazi Faria falando, eu já tenho uma reserva, mas ainda não está investigado, ainda está na poupança. Legal, a gente vai descobrir que se você já tem uma reserva, como fazer para melhorar e, claro, quanto que tem, né, essa reserva, se ela está suficiente ou não, né, para esses momentos de turbulência, tá? E aí eu queria falar assim, o que é uma reserva de emergência? Porque a gente tem que começar pelo porquê, depois de saber o que a gente está fazendo, né? Para que a gente está fazendo tudo isso? E um dos assuntos mais falados e um dos assuntos que mais se fala no mundo financeiro, né, é sobre essa reserva de emergência, e isso não é à toa, né? Esse é o primeira meta que você tem que ter, primeira meta financeira que você precisa ter, porque sem a reserva é como se você estivesse andando com uma bola presa no seu pé, né? E aqui entra um conceito muito importante, né? Muita gente confunde reserva de emergência com reserva de oportunidade, com reserva de valor. Eu vou falar rapidamente sobre esses dois conceitos, tá? Não é o objetivo desse episódio, mas eu só vou diferenciar o que é isso. Primeiro, reserva de oportunidade. Esse aqui ele como seria um segundo passo na sua vida financeira, né? Claro que você tem que ter essa reserva para aproveitar as oportunidades, seja uma viagem ou um momento que, como a gente passou agora no mês de março, né, com o coronavírus. Então, imagina que você está viajando para outro país e descobre que a sua banda favorita vai tocar hoje na cidade que você está. Muito maravilhoso, né? Então, quando você tiver essa reserva de oportunidades, é com ela que você vai usar para aproveitar essa oportunidade única que não vai mais acontecer. Vai ser muito difícil você tá naquela cidade com aquela banda. E agora imagina outra situação, tá? Imagina que o seu melhor amigo vai casar fora do país e ele te chamou para ser padrinho. Você pode usar essa reserva de oportunidades, para aproveitar essa festa incrível que vai acontecer e ainda fazer uma viagem inesquecível com a sua família, né? Então, esses dois casos são verdade, aconteceram com clientes meus, só que o primeiro foi ver o show na primeira fila e o segundo teve que entrar em dívidas. E aí no mercado financeiro a gente chama essa reserva de oportunidade, que é aquela que você consegue aproveitar uma chance momentânea do mercado. Tá? Imagina que você está investindo e o mercado ele cai 30% em um mês, como aconteceu agora em março. Você pode usar essa reserva de oportunidade para aproveitar uma brecha que aconteceu, que sabe-se lá quando vai acontecer de novo. E aí, claro, meu objetivo aqui não é me aprofundar nesse tipo de reserva, mas mostrar que usar o planejamento financeiro estrategicamente é importante para você conseguir construir riqueza, trazer mais experiências na sua vida, aumentar seu patrimônio. E outro tipo de reserva que as pessoas também confundem é a reserva de valor, tá? Outro tipo, e ela serve para quando a gente quer, por exemplo, comprar uma moeda estrangeira para fazer uma viagem, quando a gente compra um bem para preservar um valor que a gente tem, tá? A gente quer sempre preservar o nosso valor de compra, tá? É claro que no mundo ideal, você sempre vai querer se preservar o valor do seu dinheiro no tempo, né? Até com a reserva de emergência, só que às vezes no mundo real não é isso que sempre acontece, tá? Às vezes a gente, num primeiro momento, vai perder dinheiro para a inflação, por exemplo, numa reserva de emergência, porque se a gente colocar em outro investimento, pode ser arriscado demais e a gente pode não receber o dinheiro de volta ou pode receber menos, tá? Então, é por isso que a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Está tudo bem. Eu vou me aprofundar, eu posso me aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos num outro episódio, tá? Para como aproveitar as oportunidades do momento, ou como montar a sua reserva de valor, seja para fazer uma viagem, para comprar um apartamento, tá? Mas o que eu quero que vocês fixem na cabeça agora é que você só vai conseguir dar esses passos mais ousados quando você se sentir seguro, para ter mais clareza de que você não está dando um passo maior que a perna, tá? E é para isso que a reserva de emergência serve. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês que estão me ouvindo ao vivo aqui. Deixa um comentário nesse vídeo. Que situações que você acha que uma reserva de emergência pode ser usada e que situações ela não pode ser usada? E eu já respondo aqui uma coisa que ela pode ser usada, tá? Ela deve ser usada para uma emergência, tá? Ponto. E emergência é o seguinte: quando você perde a sua renda ou uma parte dela, quando o seu carro quebra e você precisa dele, por exemplo, quando seu filho tem uma apendicite ou quebra uma perna em uma viagem,
Ou até quando você espirra o molho de tomate na sua camisa social branca logo antes de uma apresentação importante. Acreditem, todas essas são verdades e essa última aconteceu comigo, tá? Mas é para isso que a reserva existe, né? Para você usar. Então, o objetivo dela é te dar tranquilidade. Como eu disse no início, assim, 44% dos brasileiros, eu não sei qual é o seu caso, ele não conseguiria suprir uma emergência de R$ 2.500, né? Ela é como se fosse um seguro. Só que o que traz o seguro, né? Ele te traz paz, tranquilidade, ele deixa você poder se arriscar um pouco mais, pode colocar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono. Só que, é claro que alguns até, por conta de ter o seguro, acabam se arriscando um pouco mais, mas aí vai de cada um, né? Então eu te pergunto aqui, né? Me responda com sinceridade. Você quer ter seguro? De vida, de patrimônio, de casa, de carro, tá? Essas coisas. Provavelmente, na sua cabeça, você disse que sim ou você disse que não. Quem respondeu que não, talvez pense que seja dinheiro jogado fora, né? Mas a gente não tem seguro para usar aquele seguro. A gente tem o seguro porque para dar essa tranquilidade para a gente, né? E se a gente não usar o seguro, quer dizer que nada de errado que aconteceu, né? Então, é esse benefício que o seguro traz que a gente quer, a gente só não quer pagar por isso. Então, aí eu te pergunto, né? Quanto que custa a sua tranquilidade financeira? E aí você pode encarar a sua reserva de emergência como um seguro, tá? Quando você não tem, você fica com medo. E quando você tem, você pode até ficar com raiva, porque poderia estar fazendo alguma coisa melhor com aquele dinheiro, né? Mas é questão de você aceitar, porque muita gente confunde e acha que está perdendo dinheiro porque a reserva não está rendendo nada acima da inflação ou qualquer coisa parecida com isso, tá? E a gente vai ver como melhorar isso mais para frente no episódio, como sair da poupança, por exemplo, tá? E melhorar esses investimentos, é claro, com liquidez e segurança. Tá? Mas o que eu quero que você entenda agora é que a reserva de emergência ela pode ser encarada como um seguro, uma tranquilidade para você ousar e dar um passo maior na sua vida. Tá? Então, encare a reserva de emergência como se você estivesse comprando a sua autonomia para alçar voos maiores. Bonita essa frase, né? Eu repeti. Encare a reserva de emergência como se você estivesse comprando a sua autonomia para alçar voos maiores. Tá? Porque imagina algumas situações em que você deveria usar e que você não deveria usar. E aí aqui a gente precisa separar o que é desejo do que é emergência. Tá? Ela não é feita para ser um fundo de viagem, para você trocar o carro, comprar um curso ou suprir qualquer desejo momentâneo que você tenha. Você pode tanto ir pelo medo ou pelo sonho. Então, assim, você pode construir essa reserva para caso alguma coisa de mal aconteça, que aí a gente vai indo pelo medo, ou você pode construir essa reserva pensando que ela vai te dar mais liberdade, mais tranquilidade, mais independência para alcançar os seus sonhos com mais tranquilidade, tá? E se você precisar usar essa reserva, não se sinta mal por isso. Tem gente que me fala assim: ai, mas agora eu tô passando por uma situação e eu vou ter que tirar dinheiro da minha emergência. Foi tão difícil construir, como que eu vou voltar para ela? Nossa, e fica, né? Ela tá para isso, ela existe para isso, para ser usada, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Então, usa a sua emergência, né, para uma emergência que aconteceu na sua vida. E veja, por exemplo, principalmente nesse momento, se tem alguém do seu convívio social, alguém que você conhece que precisa de ajuda e você pode disponibilizar um pouco disso para fazer um bem para alguém. Mas o pulo do gato é que quando você usa uma parte dessa reserva, é claro que você tem que direcionar os seus esforços para recompor esse dinheiro o mais rápido possível, tá? E me perguntaram aqui no Instagram se existe algum caso em que não é necessário ter uma reserva de emergência. E essa pergunta é muito boa porque me fez realmente pensar, né? Para mim era tão óbvio que todo mundo precisa de uma reserva de emergência, mas existem alguns casos que você não precisa de uma reserva de emergência. Primeiro, se você tem dinheiro suficiente para suprir seus custos até o final da sua vida. Segundo, se você não se preocupa em construir riqueza, em ter mais tranquilidade na sua vida. E se você não... se, na verdade, se não existe nenhuma emergência, né, que pode acontecer na sua vida, seja no curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Em todos os outros casos, você precisa de uma reserva, né? Então,
E aí me perguntaram assim, mas meu marido ou minha mulher é a única renda da casa e eu não preciso ter uma reserva. Essa é uma pergunta válida, porque até mesmo se você for um dependente econômico de alguém, você precisa de uma reserva. E se essa pessoa vier a faltar, né? O que vai acontecer? Ou pior, né? Se essa pessoa ficar, por qualquer motivo, impossibilitada de fazer renda, como é que vai ficar essa situação? A reserva de emergência não é para você ficar rico, mas ela é para dar esse pontapé inicial para você ter uma boa saúde financeira, né? Então, eu espero que vocês tenham se motivado aqui para agir, dar esse primeiro passo, o próximo passo, para construir e aumentar essas reservas financeiras, tá? E se você acha que você não precisa ou tem alguma dúvida, você pode me mandar, para quem está assistindo ao vídeo, me mandar uma pergunta aqui no chat ou uma mensagem lá no Instagram, em @finançaspara2, que eu quero te conhecer, tá? E antes de eu falar quanto que você deve ter nessa reserva, onde aplicar e como montar a sua mais rápido, eu gostaria de lembrar para vocês que esse episódio ele é patrocinado pela minha Masterclass gratuita, os 5 pilares da construção de riqueza 2 com o método casal. E nela eu ensino como gastar dinheiro sem culpa e investir como um milionário já no próximo mês, no tempo de fazer uma pipoca e assistir um filme por semana. E para assistir essa Masterclass é muito fácil. É só você ir agora lá no site finançaspara2.com/riqueza e deixar o seu contato lá, que eu vou enviar todas as informações para você sobre como que você pode assistir essa aula exclusiva, tá? Mas atenção, porque essa aula ela vai ser uma aula paga no futuro, mas por enquanto eu vou deixar ela gratuita para ter uma resposta mais rápida de pessoas como você. E você pode acessar todos os links, informações úteis, materiais que eu compartilhar aqui durante esse episódio em finançaspara2.com/019. E aí eu queria responder aqui uma pergunta para vocês, que é falar quanto que eu devo ter na minha reserva de emergência. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa bastante conservadora. No episódio passado eu contei a minha história, falando quando eu fui demitido e eu queria ter pelo menos uma reserva de 1 ano do meu salário para eu ficar tranquilo. E isso me possibilitou chegar a investir, por exemplo, 80% do meu patrimônio em renda variável. É claro, porque eu tinha essa reserva num lugar separado, né? Mas hoje a situação é diferente, né? Como eu disse, o patrimônio ele deve se adequar ao momento de vida, ao seu momento de vida que você está vivendo. Eu tinha uma reserva, né? Mas isso me deu a tranquilidade para eu usar um pouco mais, né? Só que a primeira vez que eu fiz o cálculo, poupando 10% da minha renda, eu ia demorar de 4 a 7 anos para montar tudo isso. Só que eu não desanimei. Eu fui lá, criei um plano e 1 ano e meio depois eu tinha essa reserva construída. Eu falei um pouco mais em detalhes sobre isso no episódio 13 e no episódio 18, tá? E para começar a poupar, eu falei um pouco sobre isso também no episódio 4. E eu vou ajudar você a criar esse plano que vai funcionar na sua vida hoje, tá? E propor um desafio simples para você fazer até o final da semana. Seja você escutando essa gravação agora aqui ao vivo em agosto de 2020 ou em agosto de 2040. E aí você me pergunta, quanto que eu devo ter na minha reserva financeira? Olha, muitos educadores, planejadores financeiros dizem que você precisa ter 3 meses dos seus gastos, porque isso é um bom número, tá? E por um tempo eu também recomendei isso, tá? Mas tem coisas que a gente precisa rever e eu queria contar uma verdade aqui para vocês. Uma vez eu estava conversando com um amigo e discutindo por que os especialistas recomendam de 3 a 6 meses, né? E a resposta é que esse é um número grande o suficiente que vai suprir 60%, 70%, talvez 80% das emergências das pessoas e pequeno o suficiente para não desmotivar uma pessoa de ter uma reserva. Só que o problema é 44% dos brasileiros ainda não tem uma boa reserva, né? Eles não conseguem suprir uma emergência de R$ 2.500. A gente já está indo para o 5º mês dessa pandemia aqui no Brasil. Se você tivesse uma reserva de 3 meses, já era, né? Os R$600 do governo não ia te ajudar. Em tempos normais, e eu já vi alguns casos aqui, que inclusive chegaram na minha mentoria, né, como alunos, eles demoraram 2 anos para conseguir arranjar um emprego novo com o mesmo salário. Enquanto isso, eles estavam lá com um salário menor, né, e tendo uma vida um pouco pior do que antes, quando eles estavam empregados.
E eu realmente acredito que se você é responsável e capaz o suficiente de seguir e dar esse próximo passo para aumentar a sua reserva, então eu queria dar uma recomendação aqui para vocês. Tá? 2 passos para vocês fazerem agora. Tá? Pega todos os seus gastos para você viver confortavelmente e multiplica isso por 12. Depois você pega a sua renda líquida, isso é, tira quanto você ganha, tira os impostos ou o que cai na sua conta e multiplica por 12. A sua reserva ideal, ela deve variar entre esses 2 valores. E eu vou te dizer como construir isso. Tá? Então eu vou repetir aqui para vocês. Pega todos os valores dos seus gastos e, claro, para você viver confortavelmente e multiplica por 12. Pega o valor da sua renda líquida, tirando todos os impostos ou o que cai na sua conta corrente e multiplica por 12. Aí você me pergunta, mas vai demorar muito, mas é impossível, mas eu sou funcionário público, mas eu sou verde, mas eu moro no interior, mas a minha renda é variável. Faz essa estimativa primeiro para você ter um número, uma meta, um ponto aonde você quer chegar, tá? E vai focando seus esforços para construir essa reserva até a metade. Claro, o mais rápido possível. E depois eu vou te mostrar algumas formas de você fazer isso. Depois que você tiver esses 6 meses, você vai dividir os seus aportes, um para completar essa reserva e o outro para você começar a investir para valer. E aí você vai construir sua carteira diversificada, aí vai começar a investir para você construir patrimônio. Mas por enquanto, vamos focar em ter uma tranquilidade financeira aqui, tá? E depois você pode usar as estratégias de investimento que eu ensino por aqui, que eu ensino no curso, na mentoria, tá? Mas quanto mais tempo você começar, ou demorar para começar, mais tempo vai demorar para você construir essa reserva. E aí mais tempo vai demorar para você ter essa tranquilidade que você merece. Eu não sei por quanto tempo que a gente vai continuar em crise, a gente já está em crise há 7 anos. Então, o patrimônio ele deve sustentar esse seu estilo de vida, ou as reservas, tá? E assim como qualquer escolha de investimento, ela deve ser adequada ao momento de vida, ao momento que a gente está vivendo, e aí por isso dessa recomendação. Tá? É claro que a sua idade, a sua forma de trabalho, a sua forma de renda, ela influenciam enquanto conservador ou agressivo você precisa ser nos investimentos. Mas o que eu quero que você faça agora é agir, é praticar, é colocar a mão na massa. Tá? Eu não quero que você ouça esses números e fique desmotivado, tá? Mas eu quero que você não fique com medo, tá? Ou achando que não é possível, ou achando que é difícil. Pode ser difícil, tá? Mas é possível. E se a gente começar antes, a gente chega antes lá no resultado final, né? Então, assim, claro que não vai ser construído tudo isso do dia para a noite, né? Parte da construção de riqueza e uma grande característica dos investidores de sucesso é a paciência. Então, você só consegue isso com consistência e longo prazo. Né? De verdade, assim, um dos principais fatores para você construir um patrimônio grande é a paciência. Né? Mas paciência focando nas coisas que são importantes. É focar nas coisas que você pode controlar, por exemplo, otimizar o seu orçamento, cortar as coisas que não são importantes, ganhar mais dinheiro. Imagina que existem 2 bolinhas, tá? Uma que você pode controlar e a outra que são as coisas importantes. Existe uma intersecção entre elas, tá? E as coisas que você não sabe fazer, você pode se capacitar para você aprender. E aí você consegue controlar mais coisas. Mas as coisas que você não consegue se controlar, você pode se prevenir fazendo essa reserva. E aí só assim você consegue alcançar coisas mais importantes, alcançar seus sonhos e as coisas que você precisa, né? E as coisas que você quer. Por isso, sim, faça o que tem que ser feito hoje. Liga lá no seu banco, peça uma isenção de tarifas, abra a conta no banco digital, peça um aumento para o seu chefe, procura uma renda extra, abre uma conta em corretora, invista melhor o seu dinheiro, tá? Tome controle da sua vida, ninguém vai se preocupar com você se você não se preocupar também. Tá? E o momento que a gente está vivendo é um exemplo claro do porquê e da importância de ter uma reserva. Tá? E eu vou mostrar hoje como fazer isso e algumas formas de você fazer isso. Tá? Primeiro eu queria falar onde aplicar e onde não aplicar, antes de eu abrir para perguntas de vocês. E antes de eu falar sobre investimentos, eu preciso passar um conceito antes, rapidamente aqui, que se chama o tripé dos investimentos. Tá? Então, existem 3 pilares que eles fundamentam qualquer escolha de investimentos. E esse tripé, ele é, em resumo, o seguinte.
Tá? Primeiro, a gente fala sobre rentabilidade, tá? Que é quanto efetivamente aquele dinheiro vai me render de juros compostos no tempo. O segundo é a segurança ou risco. E aí, segurança de receber o seu dinheiro de volta, tá? Que tecnicamente se chama de risco de crédito. E o outro é um risco de previsibilidade, que é como que aquele investimento vai se comportar, que a gente chama de volatilidade, tá? Que é o quanto que o preço daquele ativo varia no tempo. Então, é a segurança de que eu vou receber o meu dinheiro de volta e previsibilidade de que eu vou ter mais dinheiro amanhã do que eu tinha hoje, tá? Porque é para isso que eu preciso, né? Quando eu precisar desse dinheiro, eu vou ter aquele dinheiro para mim. E o terceiro ponto, que para uma reserva de emergência é o mais importante, é a liquidez. Liquidez é o tempo que você leva de realizar um saque do seu investimento e comprar um cafezinho na padaria. E aí, quando você ouve D mais 0, D mais 30, o que significa isso? D mais 0 é, tirei o dinheiro da minha conta, eu vou lá na padaria hoje mesmo e já compro meu cafezinho. D mais 30, eu tenho que esperar um mês para esse dinheiro cair na minha conta e eu conseguir comprar o meu cafezinho. Então, a gente quer, focando em reserva de emergência, a gente quer focar em segurança e liquidez, né? Porque a gente precisa ter uma segurança que a gente vai receber o nosso dinheiro, que aquele dinheiro vai ser o quanto a gente precisa, o quanto que a gente investiu, mais um valor, né? E liquidez, que é o quanto que eu preciso tirar esse dinheiro agora, porque as emergências não falam quando elas vão acontecer, né? Então, um conceito muito importante que você precisa ter na sua mente é: você não escolhe investimentos pensando na rentabilidade. Você escolhe pensando no objetivo, e aí a rentabilidade ela fica num segundo passo, tá? E esse tripé que eu falei agora, ele é um cobertor curto mesmo. Não dá para ter os três ao mesmo tempo. No máximo, a gente consegue ter dois, e a gente sempre busca maximizar o terceiro, né? Então, assim, resumindo, o objetivo da reserva de emergência é segurança e liquidez. Tá? A rentabilidade ela vai ser o último fator para a gente se preocupar nesse tipo de investimento. E aí, pensando no objetivo, é para isso que a gente está escolhendo aqui esses dois fatores para compor a nossa reserva. E aonde que a gente não pode aplicar essa reserva? Tá? Outras pessoas, de forma mais simplista, elas falam assim, coloca na renda fixa. Só que nem toda renda fixa funciona para reserva de emergência. Por favor, tá? Há uns tempos atrás, as pessoas estavam recomendando um super fundo de crédito privado para reserva de emergência. O problema é que fundos de crédito privado, eles podem conter um negócio chamado debenture. Não se preocupe, o que é debenture agora, mas é um título de renda fixa privado que existe o risco de previsibilidade, existe o risco de segurança, né, e liquidez. Ou seja, você pode não receber o seu dinheiro de volta, como aconteceu com algumas debentures, e você pode não saber quanto que você vai receber ou quando. Tá? E nessa pandemia aconteceu exatamente isso. Esses fundos de crédito privado eles tiveram um rendimento negativo de até 10%, alguns 15%. O fundo não é ruim. O fundo que estavam recomendando ele não é um fundo ruim. O problema é que no próprio nome do fundo estava escrito Fundo de Longo Prazo. Só que isso foi relevado por diversos especialistas, tá? E aí eu preciso falar onde não aplicar, e aí pensando sempre no nosso tripé. Então, qualquer investimento sem liquidez. Título de capitalização, que não é investimento, diga-se de passagem, né? Imóveis, ou um CDB, um LCI, LCA, ou qualquer coisa que não tenha uma liquidez diária. Tá? Ou no máximo em D mais 1, ou seja, eu recebi hoje e cai no dia seguinte. Legal aqui, o mundo de Larissa, muito bacana, obrigado. E qualquer investimento com alto risco ou baixa segurança. Então, ações, fundos imobiliários, qualquer investimento que tá na Bolsa de Valores, tá? Dólar, euro, porque isso vai ser para compor uma reserva de valor, como eu falei no início aqui desse episódio. E aqui também, como eu falei, entram alguns fundos DI, tá? Que contenham essa parcela de crédito privado. Porque esse crédito privado, como a gente viu, ele existe um risco de crédito, tá? E debaixo do colchão. Existe um risco de você perder, ser roubado, entre diversas coisas. Né? Uma vez eu tive um cliente que ele guardava toda a reserva dele, ou grande parte da reserva dele, estava dentro de uma caixa de sapato, embaixo da cama. E ele morava numa casa no interior. E aí entraram nessa casa e roubaram esse dinheiro.
Então, assim, eu só vi um caso até hoje, que é um caso muito específico, que não vale a pena comentar, que faz sentido guardar o dinheiro embaixo do colchão, né? Ou dentro de casa, num cofre, qualquer coisa parecida. Mas é um caso muito particular e, assim, não vai deixar tudo lá, né? Mesmo que você precise, seja porque você acha, tem um sentimento de maior segurança, porque isso vai cair no seu... Ou se alguém entrar na sua casa, você tem um dinheiro ali dentro do cofre que você pode dar e não vai mudar nada na sua vida. Tudo bem, tá? Mas a reserva de emergência, ela tem que fazer parte desse bolo, né? Não é só isso. A gente pode deixar uma parte e usar nesses lugares agora que eu vou falar aonde aplicar essa reserva de emergência. Tá? Então, primeiro, lembrando, qualquer investimento com liquidez e uma boa segurança. A rentabilidade que ela vai ficar no segundo plano no primeiro momento. Tá? Por isso que títulos públicos eles são o melhor investimento nesse caso, mas não todos. Tá? O Tesouro Selic ele é considerado um ativo isento de risco, tá? E tem uma liquidez diária. Então, ela tem uma ótima rentabilidade de 100% do CDI. Inclusive, ele é mais seguro que a poupança e outros investimentos, como o CDB, por exemplo. Mas se você não conhece, nesse primeiro momento, não é para você ficar parado. Não é para você não fazer as coisas porque... eu não sei como investir no Tesouro Selic. Coloca na poupança, aprende e depois você vai melhorando aos poucos. A ideia aqui é não fique parado. Né? Você precisa dar esse próximo passo. Tá? Então vamos lá. Aonde que a gente vai investir? A Larissa aqui falando, né? Adorando as suas explicações. Obrigado, Larissa. E a Tatiana, boa tarde para você também. Então vamos lá, né? Aonde que a gente vai investir essa nossa reserva? Pensando sempre em liquidez e segurança, tá? Tesouro Selic, um CDB de preferência aí, 100% do CDI com liquidez diária, seja num banco tradicional, num banco digital, com uma boa avaliação, e a poupança. E num primeiro momento, depois você pode migrar para alguma coisa melhor. Na verdade, sim, qualquer coisa, deixar parado na conta corrente, né? Mas a gente precisa, o que vale aqui é não ficar parado. Tá? Geralmente me perguntam, por exemplo, Nubank é um bom lugar para deixar? E aí, eu posso fazer um episódio só falando do Nubank, é um produto sensacional, que eu adoro, tem um ótimo custo-benefício, eu sou cliente deles, inclusive. Não é nenhuma recomendação aqui, mas eu não recomendo deixar a sua reserva inteira lá nele por 2 motivos, tá? Claro que você pode começar deixando esse dinheiro lá, como eu falei, mas não vai ficar parado. Deixa ele um pouco lá, tá? E depois, principalmente para você começar esse ritmo de poupança, tá? Mas o interessante é que depois você migre isso para um lugar mais seguro. Tá? Então tem a Grazi aqui falando que ela deixa o dinheiro lá no conta. Não é um risco que amanhã você vai perder o seu dinheiro, tá? Mas existem 2 riscos aqui, 2 fatores, na verdade, que a gente precisa levar em consideração, tá? Primeiro ele nunca deu lucro. Ponto. Tá? Então, assim, você emprestaria o seu dinheiro para aquele seu amigo que nunca paga as contas, está sempre no vermelho, está sempre enrolado, né? Por mais que ele seja lindo e maravilhoso, né? E tenha, assim, te trate bem, não sei, tá? Não importa se... Aí claro que existe uma parte que é a estratégia deles para crescer, e aí claro que eu posso entrar aqui em mais detalhes num próximo episódio, não é o meu objetivo falar do Nubank hoje, ou falar que o aplicativo deles é maravilhoso, ou porque ele é roxo, enfim, mas ele nunca deu lucro, tá? A gente precisa prestar essa atenção, principalmente para a reserva de emergência. Tem alguém falando aqui, eu deixo 1/3 lá e o resto está na poupança. Acho que é ok, né? Porque principalmente pela facilidade de uso, que é o segundo fator, eu vou falar um pouquinho da parte comportamental aí, mas a gente precisa sempre melhorar, tá? Como rentabilidade, ele tem uma rentabilidade maior do que a poupança, porque ele rende igual ao Tesouro Selic, né? Ele rende 100% do CDI. Só que ele tem ali um risco muito maior do que o Tesouro Selic, tá? Principalmente por causa disso, porque ele nunca deu lucro. E aí algumas pessoas podem falar, mas eles lançaram agora um produto que tem garantia do FGC, e o FGC garante até 250 mil por CPF, por instituição financeira. E o FGC é caso o banco venha à falência. E pode demorar alguns meses para você receber esse dinheiro de volta. Vamos supor que o Nubank faliu.
né? Ou qualquer outro banco que você colocou. A poupança tem a mesma segurança dos bancos, né? Porque também é garantida pelo FGC. Vamos supor que aquele dinheiro que está na poupança, que está no banco, ele faliu. Você vai demorar 3, 4 meses, em média, pode chegar até 1 ano para receber esse dinheiro de volta. Enquanto isso, ele vai ficar parado. E aí? E aconteceu uma emergência no meio do caminho? Tá? Então, aqui o que eu estou falando é, no primeiro momento, tudo bem a gente deixar lá. Claro, não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Eu acho que dividir é legal para a gente fazer isso, mas no Brasil, o investimento mais seguro é o Tesouro Selic. Tá? É o Tesouro Nacional, na verdade. E aí, o Tesouro Selic dentro do Tesouro, eu posso entrar num outro episódio também falando sobre Tesouro Direto, com mais detalhes, tá? Mas aqui, para a reserva de emergência, a gente está falando sobre a reserva de emergência. A Rico é uma boa plataforma para começar. Eu vou responder no final, mas sim, ela é uma boa plataforma, ela é uma corretora, na verdade. Ela é um intermediador dessas transações financeiras. Eu posso comentar um pouquinho sobre isso mais para o final, e que eu vou abrir para perguntas e respostas. Então, o primeiro fator, ele nunca deu lucro. O segundo fator, ele é mais comportamental. É importante que esse dinheiro ele seja de fácil acesso, só que não tão fácil assim, né? Apesar de agora ter a possibilidade de você separar o seu dinheiro do dia a dia com o dinheiro que está investido lá no Nubank, por exemplo, ainda é muito fácil. Eu sugiro que você, pelo menos, tenha o seu dinheiro guardado em um lugar que você precisa colocar uma senha para conseguir resgatar esse dinheiro, tá? Você precisa pensar 2 vezes antes de resgatar, porque como eu falei no início, ele é para uma emergência, não é um fundo para você viajar, para você comprar uma calça da moda ou qualquer coisa parecida que você quer, né? Então, a Larissa perguntou, onde deixar a reserva de emergência nesse momento? Como eu falei, né? Tesouro Selic, primeiro lugar. Ou você pode deixar, por exemplo, num CDB de 100% do CDI, seja no seu banco ou num banco digital, com boa classificação, tá? Mas não fique parado por causa disso, tá? Deixa no Nubank, deixa na poupança, mas depois você vai estudando, vai se capacitando e vai melhorando seus investimentos, tá? Mas, num primeiro momento, se você já conhece, Tesouro Selic é, assim, o primeiro que você pode deixar, tá? Porque o objetivo aqui é a gente ter liquidez e segurança e a rentabilidade, ele tem uma rentabilidade de 100% CDI também, super boa, tá? E uma segurança a maior que tem, tá? Aqui no Brasil, principalmente. E aí, como que a gente vai montar essa reserva de emergência? Então, enquanto eu for ensinando aqui, sugiro pegar um papel e caneta, porque eu vou deixar um desafio no final para vocês já fazerem essa semana e me mandarem lá em @finançaspara2 uma mensagem no Instagram dizendo como que tá sendo, como que foi esse desafio, como que eu posso te ajudar, tá? E se for possível, já dá para vocês fazerem isso hoje mesmo, tá? Existem 3 formas de você montar essa reserva. E assim, pelo amor de Deus, não faça a primeira. Geralmente ela não funciona, que eu chamo de estratégia passiva, tá? Que é o famoso, se sobrar eu guardo. Ela não funciona, por quê? Porque nunca vai sobrar. Porque se você fala, se sobrar eu guardo, provavelmente você pode até guardar um pouquinho de dinheiro, mas não vai ser suficiente, tá? E aí por isso que eu proponho que você faça uma mescla entre a segunda estratégia e a terceira estratégia. A segunda é a estratégia defensiva. Tá? Esse é um material, inclusive, que eu compartilho em um dos meus cursos, que eu estou abrindo aqui para vocês. Essa estratégia defensiva é o seguinte, ela é usada para aqueles imprevistos inesperados. Ou seja, uma redução de renda, uma demissão, queda do faturamento da empresa, um acidente, né? Como eu falei, quando eu deixei cair o molho na minha camisa branca e eu tinha uma apresentação importante para fazer. Então, assim, você precisa ter uma reserva para conseguir usar aquele dinheiro, né? Seja pequeno, seja grande, essa emergência é uma emergência, tá? E é a famosa reserva de emergência mesmo. A gente vai ter que construir, deve ser um dinheiro de fácil acesso, tá? Só que ele só deve ser usado para essas emergências, tá? Então, o que eu recomendo aqui que você faça? Tá? O objetivo é dessa estratégia defensiva, é você ir juntando pouco a pouco esse dinheiro, tá? Para que em algum momento aconteça um evento inesperado, a gente consiga usar esse dinheiro para suprir essa necessidade. Né? Como eu falei, 44% não tem dinheiro suficiente para suprir uma emergência de R$ 2.500. Né? Então, a gente precisa começar a poupar e precisa começar a guardar dinheiro para isso. Tá?
E é possível colocar uma primeira meta, por exemplo, de R$1.000, né? Eu já falei o quanto que a gente precisa ter na nossa reserva. Claro, esse é um objetivo lá no final, e a gente vai construindo pouco a pouco. Primeiro R$1.000, depois 2.000, depois 5.000, depois 10, depois 30, depois 100, depois 500, depois 1 milhão. Né? Você vai aumentando conforme o tempo. Tá? Principalmente mais para cima, né? Maiores valores, aí você já não vai deixar da reserva, ela vai estar completa, você vai começar a investir, e aí você vai começar a acessar investimentos pensando em rentabilidade, pensando em construção de patrimônio. Tá? Então, essa é a estratégia defensiva, que é a reserva de emergência em si. Ela serve para isso, né? Para esses imprevistos inesperados. E a terceira é uma estratégia proativa. O que significa isso? É para aqueles imprevistos programáveis, que é o seguinte: é a renovação do seu seguro do carro, IPTU, IPVA, a matrícula da escola, da faculdade. 90% dos brasileiros não tem dinheiro guardado para as contas do começo de ano. E aí, nessas contas, também pode entrar, por exemplo, presentes, né? Seja que eu vou dar Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Em um casal, a gente tem Dia dos Namorados, casamento, né? Aniversário. E aí, para você colocar em prática isso, o que você faz? Então, primeiro, a reserva defensiva, a gente vai poupar mês a mês e, claro, fazer uns esforços de poupança que eu vou falar um pouquinho para frente. E segundo, a estratégia proativa, a gente vai fazer como se fosse um calendário até o próximo ano. A gente vai pegar uma folha de papel e escrever janeiro, fevereiro, março, abril. Agora a gente está em agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, até agosto do ano que vem. E vai colocar todas as contas que a gente precisa. Pode começar de cabeça mesmo, depois começa olhando o seu extrato e vai alimentando isso e melhorando ano a ano. E a gente vai vendo quanto que isso vai sair do meu salário, quanto que eu preciso juntar essa reserva proativa para conseguir suprir essas obrigações que a gente vai ter lá no futuro, tá? E como que a gente consegue, como que eu consegui, e construir essa reserva um pouco mais rápido, né? Porque, como eu falei, se você juntar 10% do seu salário, ela vai demorar de 4 a 7 anos para ser construída. Eu não sei vocês, mas eu não quero demorar todo esse tempo para começar a investir, né? Então, a gente precisa começar a focar nisso. Sabe quando a gente vê na TV, a gente vê histórias de pessoas que vão casar e aí começam a vender bolo, vender doce, fazer na faculdade? Começam a fazer renda extra, né, para conseguir juntar dinheiro para pagar o casamento, por exemplo. E aqui se aplica o mesmo. Tá? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para aumentar a nossa renda, né? E aí eu sempre falo, se você está em alguma situação que você precisa de dinheiro, pensa primeiro em aumentar a sua renda com um objetivo, porque se você não tiver objetivo, você vai gastar aquele dinheiro. Mas tendo um objetivo, né, claro do que você precisa, e aqui é construir essa reserva de tranquilidade, reserva que vai te dar paz de espírito. Tá? Então, no início dessa construção de riqueza, o mais importante mesmo é o seu esforço de poupança. E aí aqui entra o fator dos juros compostos, né? Algumas opções que você tem. Eu sempre digo que todo mundo, eu tenho, né, R$1.000 pegando poeira aí na sua casa. Tá? Eu tenho mais de R$1.000 aqui na minha casa. Então, todo mundo tem pelo menos R$1.000 que você já consegue vendendo alguma coisa que está na sua casa, que está ali parado, né? Ou seja um dinheiro que está parado, que você esqueceu que você tem, uma renda extra que você vai buscar, seja vendendo alguma coisa, vendendo alguma arte que você faça, algum produto, algum serviço, né? Um 13º que você vai receber, já se programe para uma parte compor essa reserva, uma consultoria por fora, vendendo algo, bônus no trabalho. Então, se você tem uma possibilidade de receber um bônus por um projeto que você entregou no trabalho, ou fazer uma hora extra, não usa essa hora extra para comprar coisas que você nem vai lembrar. Usa essa hora extra para você construir essa reserva, ficar mais tranquilo nessa vida financeira, tá? Mas, de tudo isso que eu falei, o jeito que mais dá certo e o jeito que mais funciona, que inclusive é o que eu compartilho com meus alunos, com os meus cursos, com os meus amigos, com vocês. E eu vou desvendar aqui para vocês que existe um conceito que é o seguinte,
que é a síndrome do Superman. Responda aqui para mim, manda nos comentários, se você está ouvindo essa gravação, me manda uma mensagem em @finançaspara2. Quanto que você acha que você consegue poupar no mês que vem? Não pode falar 0, tem que falar um número. Comenta aqui comigo, me fala esse número. Quanto que você acha que você tem que poupar? Tá? A gente sempre acha, e quando a gente começa, a gente fica um pouco mais motivado do que a gente realmente consegue. Tá? Por quê? Porque a gente não está acostumado a poupar, ou a gente não está acostumado a colocar as coisas em prática. Né? A gente está acostumado à vida que a gente tem hoje. Tá? Então, para essa mudança, o que eu sempre falo para começar é a regra dos 50%. A gente não é super-herói e imprevistos acontecem mesmo e eles vão acontecer. Tá? E o que mais funciona é você fazer isso todos os meses, de forma automática, com recorrência e pensando em longo prazo. Tá? Qualquer coisa que a gente pense em consistência, recorrência e longo prazo é o que mais dá certo. Tá? E fazer isso de forma automática é melhor ainda, porque você não precisa confiar em você mesmo. Né? É o que eu falo, você se protege de você mesmo, né? Seja de que você vai ter que lembrar, porque se todo mês você tiver que tomar essa decisão, quanto que vai sobrar? Vai sobrar R$300, ou vai sobrar R$3.000, então eu vou ter que guardar. Nossa, mas aonde que eu coloco? Faz um investimento automático, né? Coloca num lugar, seja no primeiro momento na poupança, e depois a gente vai para o investimento melhor, tá? E agora eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Esse é só para os fortes que ficaram aqui comigo até o final, tá? Que é você realmente aplicar essa regra dos 50%. Então, o número que você escolheu aí para você poupar, seja 100, 500, 1.000, 10.000 reais por mês, divida esse valor pela metade, tá? E já programe essa semana ou hoje mesmo uma transferência automática todos os meses para você investir esse valor, tá? Então, por exemplo, se você poupar 500 reais, programa 250. Ou se você quer poupar 1.000 reais, programa 500. Se você quer poupar 10.000 reais, programa 5.000. Tá? Essa metade ela vai automática. E com isso você vai já começar a crescer essa reserva. Tá? Claro, se você quer ir mais rápido, falei algumas formas de você fazer. Mas esse é o desafio. Tá? A outra metade, você saca ou você separa isso em algum outro lugar e você poupa se sobrar. Por que esse se sobrar? Porque no começo você não está acostumado. Né? Então, pode ser que aconteça um imprevisto, pode ser que você precise desse dinheiro, tá? Só que aquela metade que você colocou, seja os 500 reais, né, que eu coloquei, se eu pensando em investir 1.000, então eu separei 500 na minha reserva de emergência, aquilo lá é sagrado, e 500 se sobrar ali, tudo bem, eu coloco. Primeiro, num primeiro mês. Depois, mês a mês, você vai aumentando essa reserva, tá? E você vai chegar nesse valor. Um dia você vai chegar. Pelo menos, né? Se você fizer um mínimo de 4 a 7 anos, essa reserva vai estar no seu bolso, tá? Ou no seu banco, lá investindo. Só que se você não começar, vai demorar muito mais. Então, quanto antes você começa, melhor ou mais rápido você chega. Tá? Então, esse é o meu desafio para você. É fazer isso essa semana e depois compartilha no meu Instagram, tá? Em @finançaspara2, vai ser incrível poder ver que vocês estão poupando, que vocês estão construindo essa reserva de vocês. Eu vou abrir para perguntas mais para o final, tá? E eu queria fazer um resumo de tudo que a gente falou hoje, antes de eu abrir para essas perguntas e respostas, tá? A Cíntia perguntou, no caso tem que fazer uma outra conta no banco só para isso? Eu posso responder essa pergunta mais para o final, tá? Que eu vou só fazer um fechamento e aí eu já abro para perguntas e respostas. Então é o seguinte, né? Bom, foi bastante conteúdo aqui, né? Muita informação para vocês, e esse tipo de informação tão detalhada e profunda eu só compartilho, ou só compartilhava com os meus alunos, né? Dos meus cursos, da minha mentoria, tá? E a gente fez um mergulho aqui nesse assunto e eu queria recapitular alguns pontos e algumas informações que eu passei para vocês, tá? Para que a gente consiga colocar tudo isso dentro de um aprendizado, né? Fazer um fechamento. A gente foi um pouco mais longe do que o que se você procurar reserva de emergência no Google, vai aparecer, faça uma planilha, anota seus gastos, faça isso, corte que não é necessário,
Isso é muito chato, né? Não funciona, como a gente viu, porque o último ponto vai ser, o que sobrar você coloca. Não, a gente tem que tomar atitude, né? E aí, assim, a gente montou essa estratégia de poupança que ela vai funcionar depois que você construiu essa reserva, tá? Então, claro, tem um objetivo muito claro aqui, você entendeu por que a gente está fazendo isso. Né? Então, por quê? Seja por medo ou por sonho. Né? Seja porque eu tenho medo que alguma coisa de mal aconteça ou porque eu quero ter uma tranquilidade, porque eu quero ter uma independência, uma autonomia. A gente está comprando autonomia quando a gente faz essa reserva. Tá? E a gente viu uma estrutura da reserva de emergência, quanto, como e onde a gente investe esse dinheiro. Tá? A gente entrou também em questões que as pessoas não entram, que é a questão comportamental, né? Que eu sempre vou entrar. É a questão A2, que é a questão mais de comportamento, mais da nossa cabeça, né? Para a gente se proteger. Né? E o que significa construir esse fundo de emergência. Tá? Muitas pessoas dizem o seguinte, isso é demais, eu não posso fazer isso, mas não desista. Mesmo se você conseguir 60% e acontecer uma emergência, é melhor do que zero. Né? Você tem que economizar e você tem que investir desde agora, tem que começar agora. Quanto mais tarde você começa, mais tarde você vai chegar lá. Né? Você vai alcançar essa meta, tá? Você pode alcançar essa meta, vai demorar algum tempo mesmo, né? Mas com um esforço, com dedicação, vai demorar muito menos do que os 10 anos que levaria para você construir essa reserva. Tá? E o mais importante aqui, a gente falou sobre essa psicologia por trás da reserva de emergência, né? É da gente ficar mais tranquilo, da gente ter uma autonomia, a gente está comprando autonomia. E se você tem uma reserva e precisar dela, não se sinta mal para usar. Não fica receoso ou com o pé atrás. Né? Mas lembre-se que é o seguinte, o que é e o que não é uma emergência. Né? Esse dinheiro ele foi feito para você ter mais tranquilidade. Ele foi difícil de você construir. Imagina daqui a um tempo você com essa reserva. O trabalho que você teve para construir. Você não vai querer gastar isso na primeira oportunidade, né? E aí, última coisa, antes da gente partir para as perguntas e respostas, eu queria lembrar que esse episódio ele é patrocinado pela minha Masterclass gratuita, Os 5 Pilares da Construção de Riqueza 2 com o Método Casal. E nela eu ensino como gastar dinheiro sem culpa e investir como um milionário já no próximo mês, no tempo de fazer uma pipoca e assistir um filme por semana. E para assistir essa Masterclass é muito fácil. É só você ir agora lá no site finançaspara2.com/riqueza e deixar o seu contato que eu vou enviar todas as informações sobre como que você pode assistir essa aula exclusiva. Mas atenção, porque essa aula vai ser uma aula paga no futuro, mas por enquanto eu vou deixar ela gratuita para ter uma resposta mais rápida de pessoas com você e depois você me conta o que você achou. No próximo episódio, vai ser o episódio número 20 e você vai descobrir tudo sobre como fazer o cartão de crédito alinhado no seu planejamento financeiro. Tá? Aqui não importa se você usa ou se você já pensou até em jogar fora o seu, né? Mas o que está faltando é coragem. Participa atentamente aqui do próximo episódio para você saber como que você vai fazer as pazes do cartão de crédito de uma vez por todas. É claro que ele oferece pontos de fidelidade, a possibilidade de você pagar tudo na mesma data, ou até adiar o pagamento por uma conta em até 40 dias. Né? Eu pago tudo no cartão de crédito, né? Ele tem vários benefícios aqui para vocês, mas se ele for bem utilizado, ele pode ser um grande aliado do seu planejamento financeiro. Tá? Mas como diria o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes possibilidades. E se você ainda não fez isso, eu gostaria de convidar para você se inscrever aqui nesse podcast. Tá? Você vai receber toda semana informações práticas para como construir riqueza em conjunto. Tá? É de graça, é só você ir lá no iTunes, Google Play, Spotify, no YouTube, no Instagram, procurar por Finanças para Dois ou no site finançaspara2.com/podcast para você ouvir os episódios completos em qualquer plataforma que você escolher. E eu convido vocês a deixar uma avaliação desse podcast lá no iTunes ou no Spotify, me contando qual que foi o episódio ou assunto preferido que você viu por aqui. Eu vou adorar compartilhar os melhores momentos, os melhores comentários, como eu comentei aqui da Janine hoje, né? E, claro, agradecer todos os comentários que vocês deixarem para mim, seja lá numa avaliação ou mandando uma mensagem em @finançaspara2 lá no Instagram, tá? Numa mensagem direta lá para mim que eu vou compartilhar aqui as respostas com vocês. Vocês podem acessar todos os links e informações sobre esse episódio em finançaspara2.com/019. Todos os links e informações importantes estão na descrição aqui desse episódio.
Muito obrigado e até o próximo episódio. E agora eu vou abrir aqui para responder algumas perguntas de vocês. Tá? Tem uma pergunta da Cíntia que me mandou lá pelo Instagram falando assim, será que eu preciso abrir um outro lugar ou uma outra conta para poder guardar essa reserva de emergência? Eu diria que, num primeiro momento, não. Ou seja, se isso vai te impedir de começar, não. Mas, conforme você for guardando mais dinheiro e construindo seu patrimônio, é natural que você queira e que você precise acessar melhores investimentos. E aí, para você acessar melhores investimentos, a recomendação é que você abra em lugares que existem esses melhores investimentos, tá? Por que que isso não está dentro do seu banco? Seu banco, ele tem uma impossibilidade, ou na verdade, uma limitação que é oferecer só os produtos daquele banco, tá? E os produtos, e alguns bancos até oferecem produtos de fora, mas eles não são tão eficientes como se você acessasse o mesmo produto por uma corretora de valores. E aí aqui, a corretora de valores, ela funciona mais ou menos como um corretor de imóveis, ela só faz a intermediação de compra e venda de um ativo financeiro, tá? Então, assim como o corretor de imóveis, ele não vai ficar com o seu dinheiro, né? A transação é feita entre o comprador e o vendedor. E a corretora faz a mesma coisa. Ela vai simplesmente fazer essa intermediação. E lá você consegue acessar melhores investimentos, tá? Se vocês têm alguma outra dúvida enquanto eu termino de responder, me mandem aqui no chat, que eu vou ficar mais um tempo aqui enquanto vocês tiverem dúvida respondendo, tá? Então, assim, se você precisa ou não abrir uma nova conta para guardar essa reserva de emergência, no começo não, porque você não vai ficar parado por conta disso. Mas você pode e você deve abrir uma conta em uma corretora, porque esse é o próximo passo, esse vai ser o próximo passo para você começar a investir de verdade, tá? E aí me perguntaram se a Rico é uma boa plataforma para isso. A Rico, ela faz parte do grupo XP, tá? E ela é uma corretora que está aí há bastante tempo, né? Há alguns anos, não sei quantos anos. E ela é uma boa corretora, ela tem um leque de produtos muito bom para você conseguir acessar. Para a reserva de emergência, você precisa, ou para acessar o Tesouro Direto, por exemplo, você precisa de uma corretora. Então, seja a corretora, e aí a gente precisa olhar, uma corretora que não pague a tarifa, né? A taxa da CBLC, que todas as corretoras... A taxa da CBLC não. A taxa de custódia, a taxa CBLC, todas as corretoras elas vão cobrar, tá? Que é 0,25. Em alguns casos é um pouco menor, se você tem menos de 10 mil reais. Mas tem corretoras, e a Rico é uma delas, que não cobra essa taxa, tá? Não é uma recomendação abrir conta na Rico, ou conta na XP, ou conta na... Enfim, não vou falar todas aqui, aí investe, enfim, porque não é uma recomendação fazer isso, tá? Mas é mais porque a pergunta veio, mas alguma corretora que seja uma corretora boa, que seja uma corretora confiável. Tá? E aí eu posso entrar em mais detalhes se vocês quiserem, ou até em um próximo episódio, como escolher uma boa corretora.